Estamos aqui com mais uma edição do programa Educação em Pesquisa. Meu nome é Luana Costa Almeida e sou professora do mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí, Univas. E hoje nós temos a alegria de receber um convidado muito especial, que é o professor, recém-mestre, Cristiano José de Oliveira, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua pesquisa, que está focada na formação de professores a partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Vamos então saber um pouquinho mais da pesquisa desenvolvida. Cristiano, você poderia contar pra gente um pouco por que foi que você escolheu essa temática de pesquisa? Luana, o nosso trabalho do mestrado em Educação, que resultou na minha dissertação de pesquisa, ele nasce e surge a partir da instigação, enquanto eu, formador do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é um programa de política voltado a professor alfabetizador, um programa instituído como um pacto pelo governo federal a partir de 2012, pelo qual eu estava inserido enquanto formador, enquanto coordenador na formação dos estudos, que era orientador de estudos do pacto. E a partir do momento que a minha participação no programa enquanto orientador de estudo, no período de 2013 e 2014, começou a instigar o meu trabalho, e justamente nesse momento eu me inseri enquanto acadêmico do programa do mestrado em Educação pela Universidade do Vale do Sapucaí, aqui pela Univas, em que nasce a necessidade de fazer a minha pesquisa a partir desse programa. Cristiano, então conta pra gente um pouquinho mais, porque acho que os telespectadores devem estar bastante interessados, em qual foi o objetivo da sua pesquisa e como você foi desenvolvendo esse objetivo para chegar a concluir e chegar a alguns resultados de pesquisa. Então, Luana, o nosso trabalho desenvolvido durante esse tempo de estudo do mestrado em Educação aqui da universidade, buscou como objetivo da nossa pesquisa investigar como professor participante do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa percebeu e percebe, enquanto implicação para a sua prática docente, pontos positivos e pontos negativos, quais foram as implicações dessa formação para esse professor. Então, a temática da nossa dissertação foi a formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAIC, a partir da percepção dos professores participantes. Então, nós procuramos chegar até professores que estão participando, que estiveram participando da formação do programa, fazer uma coleta de dados para ouvi-los, para trazer para a nossa análise, a posteriores depois de toda a nossa investigação, do nosso in loco, de ir lá na sala de aula, de ir até esse professor, de ir até a escola, de ouvir, de dar voz a esses professores, e depois fazer ali uma análise a partir daquilo que nós levantamos como objetivo. Qual era a implicação de toda a formação posta no programa, ofertado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização, qual era a implicação para o trabalho do professor no dia a dia, na sala de aula, enquanto ali a gente que está em contato com a criança, na sua prática, no seu fazer pedagógico. E Cristiano, explica pra gente um pouquinho então quais foram os resultados, a que conclusões você chegou a partir dessa fala e dessa escuta com esses professores. Então, Luana, como nós apresentamos no início do nosso diálogo, da nossa conversa, a partir do momento em que eu me inseri no programa enquanto orientador de estudo, recebendo a formação posta pelo MEC, pela instituição que coordena o Polo do Sul de Minas, que proporcionou e que ainda proporciona os trabalhos, e a partir dos dados de discussão, dos referenciais teóricos que nós fomos lendo, estudando, muita coisa mudou no percurso da nossa pesquisa. Aquilo que no primeiro momento
de uma maneira assim, não digo assim tão simples, nem também tão ingênua, mas assim no trabalho do programa, do pacto, foi posto para nós como orientadores de estudo, e depois a partir da nossa investigação com o objetivo de uma análise mais aprofundada, técnica, buscando na teoria, muitas coisas foram mudando. Então, assim, o que está posto por parte desses programas, dessas políticas públicas, né? Como que essa formação que chega até as escolas, essa formação que chega até o professor, o que está por trás de tudo isso, né? O que o pacto, enquanto um programa, pode contribuir, qual a reflexão que o professor traz desse programa, como que o trabalho ali na alfabetização pode ser analisado de uma forma ou de outra. Então, os nossos resultados, eles contribuíram para a nossa pesquisa da seguinte forma, que mesmo sendo um programa no âmbito nacional, compacto, ali na raiz ali de um acordo, que o professor volta para estudar, volta para fazer a sua formação. E, ao mesmo tempo, ofertando para as escolas, ofertando para o país materiais didáticos, até sim uma contribuição financeira, existe muito ainda a ser pensado do programa. Existe a necessidade de uma reflexão por parte do professor, uma análise mais crítica em relação à prática, porque nos nossos resultados nós chegamos que é um praticismo no fazer, no modo do professor fazer, com receitas prontas, com modelos, para que aquilo fosse reproduzido nas escolas, né? Ficando carente uma análise mais profunda, uma contribuição que pudesse dar mais autonomia ao professor, dar liberdade ao professor, dar uma emancipação desse sujeito professor, para que ele seja capaz de sair dessas estruturas das políticas públicas e ser capaz de ir lá no chão da escola, lá na escola, enquanto operador do ato da alfabetização, questionar. Ser capaz de fazer reflexões mais profundas a respeito do seu trabalho e a respeito desses projetos, desses programas que são apresentados dentro da educação de forma verticalizada. Você falou um pouquinho sobre essa questão do praticismo, que para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho melhor, tem uma relação direta com a questão de modelos para que eles apliquem na sua prática pedagógica, esses professores, receitas prontas. Me conta um pouquinho sobre essa questão do que poderia ser diferente. Se não fosse esse praticismo, esses modelos, o que esse curso de formação, esse programa poderia ofertar para esses professores para que eles pudessem mudar a sua prática? Fala um pouquinho disso para a gente. Luana, um dos pontos que durante a elaboração de escrita da nossa dissertação foi justamente uma reflexão de considerações, de conclusão sobre esse praticismo, né? Não desmerecendo essa contribuição de fazer com que o professor volte para a sua formação continuada, que muitas vezes acaba sendo como uma atividade de reparação daquelas lacunas do processo de formação inicial do professor, né? Então, quando se pensa que o programa de formação ele vai fazer esse trabalho de reparar a atividade lá primária da formação inicial, e se pensa que isso pode ser resolvido de uma forma de entregar ao professor modelos prontos no como fazer, né? E essas atividades podem cair ali no descrédito enquanto uma atividade temporária do momento, e que após o encerramento dessas políticas, após a efetivação do programa enquanto âmbito nacional, enquanto uma estrutura de 2, 3 anos, o professor na sua atividade de sala de aula não ter ferramentas pedagógicas, ferramentas técnicas e, sobretudo, teóricas para fazer da sala de aula, do seu trabalho de formador de pessoa, de ser humano,
um trabalho consistente, porque ele ficou no praticismo. A atividade veio pronta, então é uma crítica que merece a gente levantar do programa de uma forma madura, de uma forma acadêmica, de uma forma de pesquisa, né? Que o déficit que a gente poderia falar aí do programa do Pacto, talvez seria esses modelos resolverem com uma receita pronta para o Brasil inteiro, né? Isso tudo que vale a pena e merece ser considerado, que nós temos a diversidade cultural do nosso Brasil, né? Então aquilo que nasce nas estruturas dos cadernos de orientação para os estudos a nível de Brasil, se o professor não tiver o seu processo de formação pessoal, né, aquela formação cristalizada ali, de saber que ele precisa estudar, ele não vai ter nem condições de olhar para o material produzido para o Brasil e inserir, aculturar-se de acordo com a sua região. Então, o que você está dizendo para a gente, Cristiano, é que ele deveria, para além desses modelos, ter também uma discussão teórica de concepções que o ajudasse a mudar o seu fazer na sala de aula, que não pudesse ser só temporário. É isso? Sim, e não só o programa do Pacto, mas outros programas que nós buscamos estudar, que está lá, que antecederam todo o trabalho do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, esses programas necessitam contribuir com uma análise mais profunda do papel do professor alfabetizador, do papel do professor enquanto alguém que estuda, alguém que precisa dialogar constantemente com a sociedade, alguém que precisa estar analisando quais são as novas teorias de educação, quem que está produzindo pesquisa em educação no Brasil e no mundo, né? E todos esses instrumentos para depois ir para a prática, para que o professor ele tenha condições, independentemente daquilo que o material trouxe enquanto atividade, construir a sua própria prática, fazer um trabalho diferenciado, ser autônomo, ter essa autonomia, ser um agente de uma educação diferenciada. Então, o praticismo ele pode cair nesse erro de tentar formar e ao mesmo tempo formatar todo o trabalho dos professores no Brasil. Muito bem. Então você acha que a gente pode dizer que é essa a grande contribuição da sua pesquisa, pensando que esse é um programa federal, que está em todo o território nacional, então seria essa questão de refletir sobre a forma de ofertar esse programa? Sim, Luana, a gente chega ao final da nossa pesquisa, do nosso mestrado, muito feliz, porque a nossa contribuição é que a nossa pesquisa é uma pesquisa viva, não é uma pesquisa assim que fecha e quer dizer que é uma verdade absoluta, porém a gente traz essa crítica ao programa, com aquilo que eu já falei, é um programa que tem as suas riquezas, tem muitos pontos positivos, né? Um deles, como eu cheguei a mencionar, é porque ele provocou um convite para que o professor volte para estudar, e isso é positivo, o professor voltar, o professor considerar que a formação é necessária, porém o que a gente provoca e deixa convite, e como qualquer outra pesquisa que nasce de forma técnica, seja no mestrado, seja do doutorado, é que provoque outros estudantes, outros professores, né, outros acadêmicos a fazer essa investigação, né, a aperfeiçoar, a criticar, né, a pegar a nossa síntese ali e fazer uma outra proposta de pergunta e trazer para nós, enquanto educadores, nós que estamos na educação, contribuições significativas. Então, penso que a contribuição do meu texto, da minha pesquisa, é trazer para o professor, para esse momento atual, porque o programa é um programa atual, né, essa investigação e, ao mesmo tempo, provocar, para que não fique ali um dado muito superficial, uma coisa muito simplista, e que chame mesmo de volta esse professor que sai lá da sala de aula para estar em uma formação constante, né?
para criticar, para ler os textos, para, ao receber as propostas, não aceitar aquilo de uma maneira assim muito, como disse, muito simples, pronta, como uma receita que vai dar certo e que vai resolver todos os problemas da educação. Cristiano, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente agradece muito essa partilha de conhecimento. Lembrando que a pesquisa do Cristiano estará disponível no site da Univaz e que quando vocês quiserem, venham nos visitar, vamos conversar um pouco e como o Cristiano já falou, há muita coisa a descobrir, muita coisa a conhecer. Muito obrigada a todos que nos acompanham até agora e novamente muito obrigada pela presença, Cristiano. Obrigado, Luana, e a gente espera contribuir com esse diálogo, com a nossa conversa para o nosso programa em mestrado, do mestrado em Educação da Univaz e contribuir para as novas reflexões no âmbito acadêmico e sobretudo dentro da educação brasileira. Muito obrigada.